Então, só isso aqui para vocês terem uma noção, tá? Que esse conceito, então, ele já vinha sendo, ele é compartilhado, né? O estudo dos tipos é compartilhado por outros historiadores da arquitetura e principalmente historiadores da arte, tá? E uma das fontes de pesquisa deles era esse arquiteto aqui, que era um arquiteto da época da Escola de Belas Artes Francesa, tá? Que trabalhou muito com essa noção de tipologia. Ele escreveu um dicionário, né? Esse aqui então é o Jean-Nicolas Louis Duran, né? O Duran, ele escreve um dicionário de formas, ele faz um compêndio de todas as formas possíveis de organização espacial de programas de arquitetura, e ele normalmente associa isso, a forma a um programa. Então, e aí ele mostra as possibilidades de organização desses espaços, né? E acho que essa imagem aqui, a gente pode ver melhor, ele sempre faz essa associação da planta com o espaço, né? Ele tinha umas páginas nesse livro, era interessante, era uma espécie de manual de arquitetura isso daqui, né? Que ele fala assim, olha, se você quer construir um pequeno templo, você tem que obedecer essa regra aqui, que era a regra que os gregos obedeciam. E aí perceba, né, que a organização que existe aqui da frente, né, do frontispício desse templo tem que ser, se ela varia em planta, ela vai ter uma variação também aqui na fachada, né? E aí ele vai dando essas possibilidades de organização espacial dos espaços, né? São uma série de exemplos que o Duran escreve, mostra no livro dele, né? Ele tinha um objetivo, assim, e aí agora eu faço a minha brincadeira e minha piada com os engenheiros. O Duran era um arquiteto formado pela Escola de Belas Artes, mas que foi dar aula na Politécnica, que era a escola de engenharia francesa, né? E o que acontece? Nessa época, que é a época de uma nacionalização, organização do território nacional francês, muitos eram os engenheiros que estavam projetando uma série de novos edifícios de administração pública nas províncias francesas do interior. Então, o Duran criou esse método, assim, esse método tipológico, de falar assim, olha, se você vai construir uma biblioteca, então você vai lá na página da biblioteca, do meu guia, do meu manual, e vê as formas possíveis de organizar o espaço interno de uma biblioteca. Essa forma, você pode escalonar ela de acordo com as medidas do seu terreno ou da necessidade que você tem de espaço para abrigar tantos números de livros e tantos usuários. Mas lembre-se que quando você aumenta isso em planta, essa organização, isso vai pedir uma fachada diferente, né? Então, a fachada de uma planta numa escala menor, num edifício menorzinho, não pode ser igual a de um edifício grande e monumental, tá? Então, o Duran usava esse método tipológico também, tá? Então, é isso, essa noção que o Rossi está recuperando, tá? O Louis Kahn, né, que é um dos meus arquitetos favoritos, que era um arquiteto dessa passagem do moderno para o pós-moderno, já trabalhava um pouco com esses princípios do Beaux-Arts também, tá? Então, que tem relação com o método tipológico. Então, a gente vê isso aqui é uma assembleia, né, um edifício da assembleia, que é a Assembleia de Dakar. O Louis Kahn usava isso. Então, assim, aqui no centro, esse círculo é o espaço da Assembleia, né? É o espaço onde os deputados, os congressistas vão se reunir
para tomar suas decisões. Então, ele é o centro desse edifício. E aí, esse centro tem um corredor em volta dele que organiza e distribui todas as outras alas, tá? Então, esse tipo de princípio que usa, por exemplo, ele usa um eixo de simetria aqui, né? Olha meu eixo de simetria torto. Ele usa um eixo de simetria. Então, essas formas de organizar, tá? Vem dessa lógica de composição da Belas Artes, do neoclássico, tá? E que deriva, e que também tem uma forte relação com essa noção de tipologia, tá? Aí aqui vamos voltar para a crítica que o Venturi faz do moderno, tá? O que acontece? Olha só. Vamos voltar nessa imagem. Quando o Rossi estuda as questões da tipologia, ele está fazendo uma crítica ao movimento moderno, sobretudo ao que ele chama de funcionalismo moderno, ser determinista demais e ser um funcionalismo ingênuo. O que significa essa noção de funcionalismo ingênuo? Que o funcionalismo dos modernistas era esse de desenhar a forma, né? Desenhar a forma dos espaços de acordo com as dimensões ou a organização funcional, ou então organizar todos os espaços ao redor de uma razão de fluxos, né? Ou de setorização. Então, eu sempre tenho aqui, né, a setorização que define a organização dos espaços internos, né? Então, eu tenho bem setorizado aqui o espaço da sala, do pátio e dos ambientes do setor íntimo, né? Então, eles são todos muito bem organizadinhos, separados. Então, é essa lógica da função que me permite, que me faz organizar o meu espaço interno da planta, tá? Essa lógica, então, do funcionalismo direto, né? Que tenta rebater a forma na função. Para o Rossi, a relação forma e função não pode ser essa. A relação de que determinadas formas se ligam, se conectam a determinadas funções, para o Rossi é histórica, tá? Então, é aquela lógica que eu estava falando para vocês da rotunda, né? A função de circulação e distribuição que se adequa muito bem a essa forma da rotunda. Então, como se fosse um esquema chave fechadura, entendeu? Então, essa noção, a necessidade de circulação e distribuição se encaixou na forma da rotunda, tá? E foi reproduzida, se encaixou de tal forma, deu tanto certo com a forma da rotunda, que essa relação dessa função de distribuição e circulação com a forma da rotunda foi comprovada pelo uso contínuo da forma da rotunda para essa função por inúmeros arquitetos ao longo da história da arquitetura. A forma da cruz se adaptou tão bem ao culto religioso, ao edifício religioso, não só pelo seu caráter simbólico, mas pelo seu caráter de organização mesmo do espaço, né? Porque a missa, o culto religioso, tem a ideia da procissão, né? Então a cruz latina me faz ter um corredor no centro que me permite que as pessoas caminhem até ao altar, né? Reproduzem a noção de procissão. Então, a cruz latina funcionou tanto para o culto religioso que, ao longo da história, sempre que eu preciso fazer uma construção religiosa, um caminho é olhar para a cruz latina como referência de organização espacial, tá? Então, dá para entender, gente, que é uma lógica diferente de projeto, que é uma metodologia diferente de pensar o projeto?
Por isso que o Rossi vai falar que, assim, o Rossi não está criticando o funcionalismo. Ele vai falar que tudo bem, a gente pode ser funcionalista. Só que esse funcionalismo dos modernos, ele é ingênuo, né? Pela tradição arquitetônica que a gente encontra a relação existente entre forma e função, né? E não pela imposição do arquiteto, tá certo? Então, na história da arquitetura, eu escolho as formas que melhor se adequam à minha necessidade espacial, à minha necessidade funcional. Dúvidas, gente, por enquanto? Vocês estão aí ou vocês foram jantar? Sem dúvidas, né? Ok. Então, o Rossi faz o quê? Uma crítica mesmo em cima da noção de tipo, tá? Isso que eu vou passar um pouquinho. Bom, então vamos passar direto para a ação projetiva do Rossi, né? O que o Rossi, então, propõe? Como é que ele rebate todo esse pensamento e essa crítica dele para os seus projetos, tá? Então, o Rossi vai negar um pouco esses princípios funcionalistas, tá? Deixa eu destacar. Então, ele nega um pouco, né, esses princípios funcionalistas e vai buscar uma série de repertório de formas já, né, tradicionais da arquitetura, já existentes na arquitetura, tá? Que ele pode adaptar para os seus projetos visando comunicar determinadas coisas com a escolha dessas formas, tá? Então, ele vai usar essas formas do passado, né? Só que ele, ao invés de reproduzir exatamente o frontão ou reproduzir exatamente a coluna, ele vai sintetizar as formas, ele vai usar da purificação geométrica dessas formas que vem da história e que vem do passado. Então, ele trabalha muito com essa síntese formal, né? Então, de colunas, de pilastras, tá? O triângulo sempre aparece na obra do Rossi, e isso está lembrando um pouco a noção do frontão, tá? E ele vai trabalhar, então, com essas formas muito simplificadas e sintéticas. Por quê? E aí tem uma coisa bem poética da fala do Rossi, que eu acho interessante, que ele vai falar assim, tudo que o Rossi está trabalhando também com a noção de memória, de essência das formas, como que as pessoas lembram das formas essencialmente. E ele vai falar assim, olha, sempre que a gente recorre à memória, a nossa memória ela é um pouco sintetizada, né? Então, quando eu peço para vocês lembrarem de um sonho que vocês tiveram, raramente a gente tem detalhes assim mínimos do sonho, né? A gente não lembra muito bem, só se for um sonho muito vivo, muito real, mas normalmente a gente não lembra muito da roupa que a gente está usando, da cor, né, que era. A gente lembra dos fatos um pouco simplificados. Então, o Rossi fala que nossa memória tem uma ação simplificadora. Então, se eu quero ativar a memória, eu vou trabalhar com essas formas mais depuradas de excessos, né? Mais simplificadas mesmo, tá? Deixa eu ver. E aí algumas obras do Rossi, tá? Então, qual que é a estratégia do Rossi? Trabalhar com essas formas puras, né? Então, ele vai fazer uma composição de determinados elementos que se sintetizam em volumes muito puros. Então, aqui eu tenho uma semicircunferência, uma semisfera, que é usada para um lugar, um espaço de encontro e reunião. Eu tenho um corredor que liga, né, ao edifício aqui central, tá? E aí ele vai trabalhar com as colunas em forma de cilindro, de novo triângulo. Ele faz uma composição de formas básicas, né? Então eu brinco com vocês que
a obra do Rossi me lembra muito esse kit aqui, né, do pequeno construtor, tá? Que não sei se vocês brincaram disso aqui quando vocês eram crianças, né? Eu adorava esse brinquedo, né? Então, o Rossi faz essa composição dessas formas, né, puras, geométricas, né, que lembram um pouco as formas tradicionais da arquitetura, certo? Então, para lembrar do Rossi, vocês lembram aí do brinquedinho do pequeno construtor. E aí um pouco dessa relação de novo de, olha só, forma e simbologia histórica, né, dessas formas. Isso aqui é um cemitério, né? Não sei se vocês já viram, esse cubo é parte de um cemitério, né? De um projeto do Rossi, que é o cemitério de San Cataldo, em Modena. Bom, e aí o Rossi precisa construir um cemitério. Aí ele vai olhar para a história da arquitetura e vamos tentar reconstituir o raciocínio do Rossi. Olha só, eu olho para a história da arquitetura, eu vou fazer um projeto de um cemitério. Então, o processo do Rossi é olhar para a história da arquitetura e entender como que os outros arquitetos lidaram com o problema do cemitério, né? Que formas eles utilizaram, que forma de organização do espaço eles utilizaram, né? Que formas simbólicas para simbolizar a noção de morte eles utilizaram, né? E aí uma pergunta, qual que é o edifício fúnebre mais famoso da história da arquitetura? Ninguém? Gente, vocês não estão assistindo minha aula, eu vou fazer vocês assistirem aula de câmera ligada, todo mundo. Ninguém quer arriscar? Aí, ó, o Rubens não estava prestando atenção. Agora que eu fiz perguntas, vocês vieram perguntar. Qual que é o edifício funerário, fúnebre, serviu para enterrar a gente mais famoso da história da arquitetura, das construções? O que foi construído para enterrar alguém que na história da... Isso, Emanuel, muito obrigada. Alguém. As pirâmides do Egito, tá? Qual que foi o primeiro edifício feito, construído para enterrar uma pessoa, tá? As pirâmides, tá? E vamos pensar nas características da pirâmide, né? Era pesado, né? Tinha peso, tinha uma forma de um volume puro geométrico, né? Que tinha uma perfeição geométrica, né? Fechado, denso, né? E que lá dentro, então, não só se organizava, né, o corpo da múmia, mas se colocava todos os seus tesouros, porque ele tinha que levar isso para outra vida, né? E aí, conseguem ver uma relação poética nisso? Olha só, quando eu tenho que fazer quando o Rossi tem que fazer um cemitério, ele vai fazer um cubo pesado, puro, fechado, né? Só com essas pequenas aberturas aqui. Então, é esse o processo do Rossi. Quando precisou fazer um edifício fúnebre, que formas os arquitetos usaram, né? Para representar, não só porque resolvia um problema, né, funcional, mas porque tinha um aspecto simbólico também, tá? Então, eles usaram formas puras, né? Os grandes exemplos vão ser, né, as pirâmides do Egito, mas tem um outro exemplo muito bom também, que são esses exemplos aqui, deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui, essas imagens não são edifícios construídos, tá? Mas são, eu vou mostrar as aberturas já, o Rubens. Esses edifícios aqui, eles não foram construídos, são projetos. São projetos do século XIX também, da época do neoclassicismo, de dois arquitetos que são chamados Boulez
e o outro arquiteto é o Ledoux, tá? São arquitetos do neoclássico. Esses arquitetos fizeram esse tipo de construção, esses projetinhos aqui, que eles recebem um nome que se chamam cenotáfios. Cenotáfios são edifícios de uso, de homenagem póstuma, tá? Seriam edifícios para homenagear alguém que morreu ou então para servir de tumba mesmo, de túmulo mesmo para algumas pessoas. Esse exemplo aqui do meio, ele é chamado de cenotáfio de Newton. Seria o edifício fúnebre em homenagem a Newton, né? Que foi um físico, um cientista. E aí é uma esfera, né? Porque Newton desvendou as leis da gravidade, né? Do universo. E aí observe como todos os outros cenotáfios têm essa característica. Então, da forma geométrica pura e lembra, né? A pirâmide, o sólido puro e etc. Tá? Então, o Ross faz isso. Olha, na história da arquitetura, os arquitetos, quando lidaram com o problema do edifício funerário, eles trabalhavam dessa forma. Se a gente for olhar uma lápide mesmo, né, algo que é pequeno, mas que tem essa noção de peso, né? Uma vez eu fui, isso tem muito a ver também com uma outra noção de arquitetura, que ela é interessante, da qual o Ross deriva essa ideia de imagem, né? Imagem profunda de determinada coisa, né? De determinado tipo de edifício. No século XVIII e XIX, na época do neoclássico e do iluminismo, existia a noção de caráter, que significa eu pensar as formas ou usar os ornamentos apropriados ao uso e às funções, tá? Então é um pouco isso. Olha, quando eu falo de morte, eu tenho um pouco de noção de peso, né? De dureza, né? De algo sólido e fechado, né? Uma vez eu fui banca de um TCC que a menina fez um crematório. E aí o edifício dela era todo de estrutura metálica, muito leve, assim, né? E aí um dos questionamentos foi esse, olha, se você for olhar na história da arquitetura, na tradição arquitetônica, edifícios funerários, edifícios com esse uso têm peso, tem massa, né? Tem volume. É assim que se trabalha, logicamente, esse programa. Então, teria que recuperar um pouco essa noção, tá? Então, é isso. Quando o Ross precisa fazer um cemitério, é isso que ele faz, tá? Deixa eu só voltar. Então, olha só. Só explicar o projeto para vocês. Calma, Rubens, hoje eu vou explicar. Peraí, não cheguei lá ainda. Ó, o edifício são aberturas mesmo de ventilação. Ele tem que ventilar o edifício no seu interior. É uma caixa semi-aberta, na verdade. Então, ele, para não ficar totalmente fechado, ele faz esses pequenos vãos que vão permitir a entrada de ventilação e luminosidade, tá? Só que ao invés de fazer janelas em fitas ou outro tipo de aberturas, ele faz essas aberturinhas que é para não perder o peso e a massa desse cubo, tá? Mas o edifício é um pouco mais complexo. Na verdade, é o seguinte, essa parte aqui, ó, que eu estou apontando, isso aqui já estava construído, tá? Então, esse pedaço aqui era já o cemitério pré-existente. E ele tinha que é esse edifício aqui, tá? Então, ele tinha esse grande pavilhão em colunata, tá? Que circundava toda a área do cemitério e tinha uma entrada com essa cúpula, tá? Então, esse edifício aqui é esse pedaço aqui da planta, tá? O Ross tem que fazer uma ampliação desse projeto.
Então, como é que ele faz? Ele vai fazer um diálogo entre esse edifício e o novo edifício. Então, ele cria aqui um novo eixo de simetria. Então, ele cria aqui um outro eixo de simetria com a construção de um edifício, isso que na verdade é um grande edifício pavilionar. Tá? Aí ele cria aqui uma área que, se não me engano, é uma área administrativa com um jardim, para ele poder tentar dar mais ou menos o mesmo tamanho aqui, desse lado, para esse outro lado que ele está propondo construir, tá? Bom, aí ele cria um pavilhão também, a mesma lógica construtiva daqui desse outro lado, ó. Então, eu tenho um edifício que circunda uma grande área gramada, né, que vai ser a área de enterrar, né, os mortos. E aí ele cria um centro, que é esse cubo, né, que é um, que na verdade é um ossário, né, não é um lugar onde você pode colocar os ossos ou você pode colocar as cinzas das pessoas que foram cremadas. E aí esse outro pedaço aqui, ó, ele não chegou a ser construído, então esse cemitério essa obra ficou incompleta, né? Não, é um cemitério mesmo, Manuel. Não tem, é só para enterrar as pessoas mesmo. Não tem nenhuma figura relevante que homenageia, não, tá? Bom, então vamos ver mais um pouquinho. Bom, então, aqui é a maquete do que seria. Então, tem esse grande edifício aqui, né? Longitudinal, que divide os dois lados. E aí, todo esse edifício que constrói uma espécie de muro, né? Mas aqui também tem áreas para colocar e depositar as cinzas das pessoas, né? Tem essas gavetas. Essa outra parte aqui é que não chegou a ser construída e ficou mais famoso mesmo esse cubo do Ross, tá? Então, aqui só para vocês terem uma noção de escala, né, desses edifícios. E aqui o interior do edifício é isso aqui, ó. O interior dele é esse, ele tem os... Deixa eu aproximar mais um pouquinho aqui. Só um minuto, para dar para ver melhor. Então, aqui é dentro desse cubo, ó, não sei se está dando para entender direito. Eu tenho uma estrutura metálica que recebe a escadaria, tá? E aí eu tenho as janelinhas de entrada de luz e ventilação. E aí, entre essas janelinhas, eu tenho esses nichos, né? Esses pequenos nichos que seriam isso aqui, tá? Que é onde as pessoas vão colocar vão colocar as cinzas dos seus familiares, tá certo? Então, como se fosse um pequeno oratóriozinho, uma gaveta mesmo, tá? Então, é uma espécie de um cemitério vertical, na verdade, tá bom? Então, essa que é a função dessas janelas, tá? São só aberturas mesmo para entrada de luz e ventilação para esse cubo, né? Que ele é pesado por dentro, mas na verdade é vazio por fora. Desculpa, é pesado por fora, mas é vazio dentro. Quem quer falar? Alguém queria perguntar? Alguém abriu o microfone, quer perguntar alguma coisa? Bom, então tá, vamos passar. Então, toda essa relação simbólica, tá? Do edifício. E aí,
Um outro edifício muito importante do... Peraí, gente, só um minuto. Ai, vou comer. Gente, alguém tem que... eu não estou conseguindo... não estou conseguindo desabilitar o microfone. Aí tem alguém com o microfone ligado, tá? Bom, um outro edifício muito famoso do Rossi é esse, é o Teatro do Mundo de Veneza, tá? Isso aqui é um edifício temporário, ele foi feito para uma Bienal de Veneza, tá? E era um teatro flutuante. O Rossi foi buscar inspiração antigamente em Veneza, as companhias de teatro costumavam fazer encenações teatrais em barcas, em barcas flutuantes que percorriam os canais de Veneza, né? Então ele vai recuperar essa tradição, tá, de Veneza de ter um teatro flutuante. Só que aí ele faz uma construção de fato, né? Uma construção que tem formas, de novo essa coisa das formas puras, simplificadas, mas a inspiração para essas formas vem das formas tipológicas e tradicionais da cidade italiana antiga, principalmente da cidade de Veneza. E essa é a obra mais bonita, assim, bonita poeticamente, tá, gente? Essa relação que o Paulo quer fazer da arquitetura com a cidade, tá? Por quê? Então, aqui só o interior, para vocês verem, é um teatro lado, né? E, peraí, eu não consigo desligar aqui, para desativar tudo. Bom, consegui. Bom, então olha só, o que é a ideia do Rossi aqui? Ele vai falar assim, toda nova arquitetura, tudo que a gente for fazer de novo na cidade, tem que de alguma forma dialogar com as formas dessa cidade tradicional, tá? Então a arquitetura ela é a arquitetura dos edifícios que vai construindo a imagem tradicional da cidade. Então, quando ele faz esse projeto, né, simplificado, apesar da cor dele ser chamativa, ser amarela, as formas relembram as formas, tá vendo? Desse perfil da cidade de Florença. Desculpa, de Veneza. E a ideia era que, como ele é um teatro flutuante, ele ia percorrendo o grande canal de Veneza. Ele não passa nos pequenos canais, mas ele passa no grande canal. E ele vai mudando de lugar. E, independente de onde ele está, ele dialoga com o cenário, ele dialoga com a cidade de Veneza atrás, né? Eu acho que a melhor foto para mostrar isso são essas daqui, né? Em preto e branco, porque ele quase se perde, tá vendo? No fundo, né? Ele tá aqui, né? Não, então ele tá aqui. Ele quase se perde. Se a gente for fazer a silhueta, né, desses edifícios, a gente vai ver que ele dialoga com esses edifícios, com as formas da cidade tradicional, né? Então, tem essa questão dessa imagem poética, né? Da imagem que a gente tem de uma cidade. E aí o Rossi vai passando da imagem da arquitetura, da imagem do objeto, para a imagem da cidade. De como que a construção arquitetônica, o edifício arquitetônico, vai construindo uma imagem da cidade também, né? Ele vai fazendo parte dessas formas da cidade, tá? Então ele precisa dessa noção de diálogo, né? Então é muito bonita o edifício em si, né? Não é bonito, é um pouco estranho, mas é bonita essa relação poética que o edifício passa a estabelecer com a paisagem, tá vendo? Então as fotos ficam muito bonitas, muito poéticas, tá certo?
Então, ele vai flutuando, né, em Veneza e vai dialogando aí com essa cidade. E acabamos. Deu para entender, gente? Agora está aberto para dúvidas. Entenderam bem o Alto Rossi? Não é o mais fácil, né? Mas aí que tá, então, e vamos só voltar um pouquinho para a gente concluir no historicismo, tá? Então, por que o Rossi é historicista? Porque ele vai destacar essa importância da tradição da arquitetura, então, da arquitetura com um repertório, com formas tradicionais de se fazer e que precisam ser resgatadas, tá? Essa importância da memória das formas, tá? Do significado das formas arquitetônicas, que tem um diálogo com a cidade tradicional, que implica numa tradição da própria disciplina arquitetônica também, tá? Isso tem que ficar muito claro. E aí, só para a gente finalizar a questão do historicismo, vamos falar um pouquinho de Brasil, né? Porque eu vou lá para frente. Será que existiu pós-modernismo e historicismo no Brasil? Né? O que aconteceu nos anos 60, nos anos 70 no Brasil, né? Que é mais ou menos esse período em que o historicismo no mundo virou uma moda, né? Então, só para a gente lembrar, na aula do Ventura, eu falei para vocês como que o historicismo se tornou um estilo, né, do próprio pós-modernismo, principalmente nos Estados Unidos. E aí, como é que fica o Brasil? Né? O Brasil teve pós-modernismo, será? Né? Então, pós-modernismo a gente está vendo que é um pouco... não, desconstrutivista é outra coisa, é outro conceito que a gente vai trabalhar, tá, Rubens? Que é a partir agora da obra do Peter Eisman, que é diferente desses conceitos vistos agora, tá? O pós-modernismo historicista, então esse que reproduz as formas históricas, ou que volta para as lições do passado, para a tradição construtiva, acabou virando uma moda nos Estados Unidos, né? E aí, como que isso chega no Brasil? Será que chega no Brasil, né? A gente está entendendo a noção de pós-modernismo